E esse daqui é talvez um dos carros mais pedidos nos últimos tempos do canal. Senhoras e senhores, a máquina da semana é o Honda Civic Touring. Essa daqui é a versão top de linha do modelo, equipado com motor 1.5 turbo de 173 cavalos. A gente vai medir a performance e vamos aproveitar essa chuva para medir em baixa aderência, para ver como é que esse carro acelera. Vou falar de consumo e vou responder talvez uma dúvida que muitos de vocês me mandaram. TK, e aí? Honda Civic ou Toyota Corolla? E essa daqui é a 10ª geração do Honda Civic. O Civic, que a partir da 8ª geração eu considero que ele assumiu uma postura mais moderna, talvez mais jovem, principalmente mais ousada no visual. Esse daqui traz uma linha bem de fastback, essa caída de teto que tem na coluna C, deixa o carro bem modernão. Essa lanterna traseira aqui no lançamento foi bem polêmica, mas que depois a gente acabou se acostumando com o visual dela. Agora, uma coisa que é interessante, que eu faria diferente no visual do Honda Civic é o seguinte: na linha 2020 ele passou a ter rodas aro 17 escuras, né? Só que aqui na frente ele ainda mantém os cromados. Eu faria a frente desse carro parecendo um SI, porque a gente sabe que aqui no Brasil às vezes é mais importante o carro parecer algo do que de fato ser. Então eu acho que traria um visual para o carro bem esportivo, diferenciaria ele, vamos dizer, de um Corolla e aproximaria ele principalmente de um perfil de dono de Jetta. Uma coisa que é lindo nesse carro são esses faróis, ele é full LED, então todas as lâmpadas são de LED, ele dá um visual bem modernão. Uma coisa interessante no design é que ele meio que junta com essa parte preta assim, então o farol do carro ele fica meio escondido. Eu acho bem bonito o visual dele por fora. E aqui embaixo do capô do Honda Civic tem talvez uma das coisas mais legais dessa versão, porque é a única que sai com motor 1.5 turbo, a única que eu falo do Civic normal. A outra versão que tem motor 1.5 turbo é o SI, já com mais potência, mas que usa essa mesma base desse motor. É um motor pequeno, quando a gente olha assim o tamanho do cabeçote, de fato ele é pequenininho, ele tem duplo comando no cabeçote, com variação de fase tanto na admissão quanto no escape, um turbo compressor pequeno, que está montado aqui na frente, a gente não vai conseguir ver muito, mas eu acho que o grande lance desse motor que equipa Civic, CR-V, o SI, o HR-V que a gente já mostrou aqui no canal também, ele consegue o quê? Produzir 173 cavalos de potência máxima, tem uma faixa de torque super grande, o pico dele de torque é 22,5 kgfm, numa faixa gigantesca, porque é entre 1.700 até 5.500 rotações, e é super econômico, e eu vou explicar para vocês o porquê eu acho que esse motor é tão econômico. Essa versão do Civic tem o keyless para destravar o carro, e aí quando a gente olha a cabine dele, a primeira coisa que chama muito a atenção é o seguinte: ela parece ser bem mais espaçosa do que quando a gente olha de fora. Quando eu olho de fora eu não acho o Civic um carro muito grande, mas quando a gente senta aqui na cabine dá para ver que tem bastante espaço. Tem umas soluções que eu acho super interessantes, principalmente nos carros japoneses, que é o seguinte: primeiro que esse painel é bem bonito, ele tem uma linha que se estende, que sai lá da porta, lembra muito a que tem no Jaguar XF da primeira geração, que eu acho super bonito. Mas o que eu acho mais legal é ver como eles trabalham com materiais simples e que ficam parecendo que são super sofisticados. Então quando a gente olha, por exemplo, a lateral de porta, ela é uma peça emborrachada, numa textura bonita, aí tem esse acabamento cinza com um detalhe prata, que fica super elegante. O puxador de porta, que é uma peça plástica, assim, simples, ó, só que ela fica bonita com a pintura. E aqui tem um couro sintético, que quando você coloca uma costura, dá um ar de sofisticação. Quando a gente olha o painel de porta aqui, ó, ele é super simples. Assim como é simples aqui nos botões, mas é um painel bem bonito e aparentemente assim mais moderno e mais ousado do que um Corolla. Esse carro ele tem o keyless para ligar, então basicamente eu piso no freio, ó, aperto aqui e aí ele vai acionar a tela central e vai acionar essa tela aqui. Demora um pouquinho mais para acionar, ó lá, e aí ele começou a acionar. Quando eu olho a cabine desse carro, uma coisa que me chama a atenção e que me vem na cabeça na hora, porque tem algumas coisas que não me agradam aqui que eu quero comentar com vocês. Eu me lembro muito do Accord, que eu acho um carro muito bem resolvido. Eu já mostrei aqui no canal todos os detalhes deles. Então, primeiro é esse quadro central aqui. Quando a gente olha esse quadro de instrumentos, ele é uma tela
e aqui do lado esquerdo ele tem essa barra e de temperatura do lado esquerdo e do tanque do lado direito. A leitura é bem ruim, ela não é prática. E o grande lance que eu acho dessa tela é o seguinte, desse painel. Parece que eles fizeram a tela central, beleza, conseguimos colocar as informações. E aí parece que sobraram esses dois espaços laterais e fizeram um marcador de combustível e um indicador de temperatura do motor gigantescos, sem precisar. Eu acho que, pegando o caso do Accord, né, que é uma tela única, vamos dizer é um quadro de instrumentos único, que é meio analógico, meio digital, eu acho que poderia ser assim, porque seria mais fácil a leitura e o espaço mais bem aproveitado. Diferente do Civic de 8ª geração, que tem aqueles 2 andares, na 9ª ele já passou a ter, vamos dizer, esse painel único, né, esse quadro de instrumentos único. Enfim, no dia a dia é legal, você tem visualizações assim, por exemplo, você tem essa tela que tem 2 informações, aí se eu passo a outra tela, ó, ela tem mais 2 informações. Tem até um manômetro de turbo, assim, eu acho que a tela é um manômetro de turbo que você não consegue saber a pressão, você consegue ver a barrinha subindo, ó, se eu coloco aqui, ó, olha lá, estão vendo que ele pressuriza. Então, quer fazer uma tela de entusiasta? Faz uma com manômetro de turbo e temperatura de óleo, por exemplo, já ficaria legal pra caramba. Então, o grande lance é que eu acho que essa tela ela poderia ser mais bem aproveitada com espaço. Já vamos dizer, um visual bem mais moderno do que o próprio Corolla recém-lançado. Quando a gente vem aqui para o volante, ele tem um multifunção, então tem os comandos de piloto automático, tem os comandos da tela central e do volume, aqui que também pode ser o comando do rádio. Eu só não acho bonita essas teclas. Eu acho que o design dela, essas pecinhas de baixo me lembram, sabe o quê? Pecinha de Lego, que eu brincava não, ainda brinco até hoje, mas eu particularmente eu não curto. Quando a gente vê a tela central, ela é mais sofisticada do que um sistema de som, por exemplo, a minha impressão, do que o sistema de som do HR-V, mas tem uma coisa que me incomoda aqui, é que não tem botão. Eu já tinha conversado isso na história do Honda Civic. Eu acho que os carros alemães hoje com aquele botãozinho aqui, ó, no meio do console, você tá com o braço apoiado no descansa-braço e tá mexendo no botão. É um negócio que eu acho bem mais confortável no dia a dia. Mas isso, enfim, ela funciona direitinho, tem essa resolução melhor. Eu acho que se ela fosse inclinadinha um pouquinho para o motorista seria até mais legal, mas é bonito, é bem resolvido. A primeira reação é achar que esse botão do ar-condicionado é o botão do volume. Tem Apple CarPlay, conecta com um cabo que é ligado aqui no console central, ó, ele fica escondidinho, mas que funciona direitinho. Na versão 2020 tem o carregador por indução, que é um negócio legal, desde que você não use Apple CarPlay. E eu falo isso por uma questão simples. Quando você conecta o Apple CarPlay nesses carros, diferentes do BMW i3 que eu mostrei esses dias, você precisa usar o cabo. Então se você usa o cabo, você já está carregando. Você não precisa usar carregador por indução. E eu vou falar, aqui em São Paulo, que é onde vamos dizer, onde eu gravo e onde eu estou, a gente usa muito, por exemplo, o Waze. Então você entra no carro, é automático, ligar o Apple CarPlay, o Waze espelhado na tela e seguir. Então o carregador por indução, apesar do meu celular ter essa função, eu acabo não utilizando. Depois tem uma solução que eu gosto muito nos carros da Honda, que é esse console elevado. Aqui ele acaba funcionando como um descansa-braço, então é legal, porque eu estou numa situação com o braço aqui e meu braço está apoiado aqui embaixo. Tem um porta-copos, mas que pelo menos cabe a minha canequinha de café, mostro bastante isso para vocês, porque é uma coisa que me incomoda quando eu entro num carro que fala que tem porta-copo que não serve a caneca. Isso daqui é um tamanho bem comum, principalmente nos Estados Unidos, e aqui tem um console alto, então ele tem um espaço super bom. Eu acho bem legal esse aproveitamento que ele tem, bem mais inteligente do que o Corolla, por exemplo, até porque esse carro tem freio de estacionamento eletromecânico, então elimina a tradicional alavanca. No Corolla, no dia a dia, acaba não incomodando, mas quando você vivencia um carro sem e vê esse aproveitamento, vê que ele fica muito mais confortável. Confortável também são os bancos, ele é um couro sintético, tem até um tecido aqui no meio que dá um visual legal, tem essa costura, enfim, é bonito. Eu acho bem bonito, não é um material mega sofisticado, porque você vê que é um material sintético, mas é bem legal. Eu acho que é bem resolvido, então é um interior que mescla elementos de muito bom gosto com um toque de bastante modernidade aqui no meio. Mas vamos fazer o seguinte, bora dar rolê, porque a parte mais legal desse carro, obviamente, está ali embaixo do capô, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bora?
Bom, vamos lá e vamos começar esse teste já medindo 0 a 100. Eu estou usando um GPS chamado Drag, que é um aplicativo também no celular para a gente medir. A Honda declara que o 0 a 100 desse carro é em 8.6. Chão molhado, controle de tração ligado e bora. Vamos acelerar o Civic 1.5 Touring e vamos ver quanto que ele vai fazer de 0 a 100. Tá aí. Ô louco, sabe quanto? 7.8. E ó, Drag é super fiel, vocês podem confiar porque essa informação é boa, então é um número bem surpreendente de 0 a 100, caramba. Só para vocês terem como ideia, o 0 a 100 de um Polo GTS é na casa de 8,5 também, e aqui 7.8, foi super bem. Enfim, quando a gente coloca o carro em movimento, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção é o motor turbo, né? Então a gente sente essa pegada em baixa que é completamente diferente de como trabalha o motor 2.0 aspirado do Corolla. E um outro ponto que chama a atenção é a transmissão CVT. A transmissão CVT desse carro, ela simula 7 velocidades. Então é o seguinte, numa situação de média rotação, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, eu vou colocar aqui, ó. Vamos sair em primeira. Vocês vão ver que ao invés dele travar numa rotação, ele movimenta um pouco mais. Quando a gente dá plena carga, aí ele trava na faixa de 6.000 giros e fica naquela rotação. O câmbio CVT é um câmbio de relações infinitas chamadas. Então se eu mudo marcha, ó lá, segunda, terceira, estão vendo como ele vai passando? Ó, e mesma coisa, eu puxo redução, ó, vamos ver. Ó, ele até entra uma segunda, ó. É legal, assim, o desempenho do carro, não dá pra dizer que é um carro mega esportivo, assim, de pegada, mas é uma coisa gostosa. Eu acho que o grande lance do CVT, num primeiro momento, e até para um entusiasta, ele é meio, tipo, aquela coisa meio sem graça, assim, de andar. Mas tem uma coisa que você percebe, ó, quer ver, vou chegar a 100 km por hora, só pra vocês terem como referência. Olha lá o carro trabalhando, ele trabalha abaixo de 2.000 rotações. Então, o lance é o seguinte, que no fundo, para o dia a dia, e provavelmente é isso que os japoneses estudaram, o que mais faz sentido é ter um carro que seja mais suave possível, mais silencioso possível. Então isso é uma coisa que chama atenção. Em termos de ruído, assim, o Corolla no andar ele até me parece um pouco mais silencioso que esse carro. Esse carro você sente um pouco mais a presença do motor, da vibração e do próprio ruído. Tem uma coisa que, para quem é entusiasta de carro, que é o meu caso, é uma coisa desse carro que é bem legal e dos carros da Honda. Você senta no carro, você tem uma posição de dirigir boa pra caramba. Então, o que é o grande lance? Você vê que é carro feito por quem gosta de carro e por quem gosta de acelerar. Então, quando a gente para pensar em toda a história da Honda, em todos os modelos esportivos da Honda, você começa a entender o porquê que os carros da Honda têm uma veia um pouco mais pro lado de quem de fato gosta de carro. Eu passei numa ondulação ali e tem um ponto da suspensão desse carro que é o seguinte: primeiro que no dia a dia ela é uma suspensão alta, valeta, entrada de prédio, de rampa, super tranquilo, e é uma suspensão quieta. E aí eu acho que é uma coisa que o Civic e o Corolla principalmente se diferenciam dos outros modelos que vêm do México, que é o seguinte: esse carro é desenvolvido para o mercado brasileiro, então a suspensão desse carro nasce para tomar pancada, para passar em buraco. Então quando anda no Corolla, e eu comentei isso no vídeo, o Corolla é um carro extremamente quieto, e anda nesse carro, você vê que ele é um carro super quieto. É uma suspensão que parece ser um pouquinho mais dura, um pouquinho mais voltada para performance do que o Corolla, mas tanto o Corolla quanto esse carro tem uma dirigibilidade muito boa. Então a gente pega em trecho de curva, assim, a forma como a direção elétrica atua e o comportamento de rolagem de carroceria, ele é bem bom. Então é um carro super equilibrado, assim, para o que acelera, para o que freia e para o que faz curva. Ele não é um carro que tem uma veia extremamente esportiva, mas é um carro, ó, eu estou pegando o trecho de curva, ele é super gostoso de guiar.
Eu fico até curioso em saber como é, por exemplo, a versão hatch que tem nos Estados Unidos. O único hatch que eu gravei, e é um hatch muito especial, foi o Civic Type R, e eu consegui gravar com o carro que é o mais rápido dos Estados Unidos. Vejam aí no canal para quem quer ver um pouquinho de Type R ou Type R, como falam os americanos, como fala em inglês, né? Seria o modo mais correto. Vejam lá no canal, mas ó, é um carro que em termos de curva, você sente que você está num carro grande, que você sente a traseira transferindo um pouquinho, mas é um carro bem prazeroso de andar. Eu acho que o grande diferencial desse carro para o perfil de dono de Corolla, e ó o freio como atua bem, ó, e aqui eu tô no drive mesmo, mas olha a frente do carro. E uma coisa que é legal é a capacidade de tração. Vocês viram que eu saí na chuva, esse carro fez de 0 a 100 em 7.8 na chuva, ó, saída de curva, ó, pé plantado. É legal o carro de andar, é bem gostoso. Assim, é um carro de 136 mil reais. E aí eu acho que entra um ponto, que é aquele ponto que é sempre delicado, que é o seguinte: para quem quer um pouco mais de esportividade, 136 mil reais fazem sentido num Civic? Eu diria que talvez. Eu acho que para quem quer esportividade e quer andar de carro japonês, eu acho que ir atrás de um SI, gastando um pouquinho mais, ou mesmo comprando um seminovo, talvez faça mais sentido, ou considerar um Jetta GLI, porque aí já entra um Jetta GLI, que é um motor com mais potência que esse carro, com blocante diferencial e com uma possibilidade maior de modificação. Esse é um motor 1.5, é um motor pequeno, é um motor que quando eu andei no Accord, a primeira reação que eu tive, eu falei, meu, esse motor tinha que estar no SI, porque o Accord tem um 2.0 de 256 cavalos, que para mim faz muito mais sentido num SI do que um 1.5 turbo, porque pra gente que gosta de ir além, buscar um pouquinho mais, com certeza esse é um motor que faz menos sentido, porque você tem uma maior limitação, você tem um comportamento, uma faixa, você vê que a força do carro está numa faixa grande mesmo, então o momento que você encosta ele carrega assim a aceleração, e tem um lance que aí é o lado bom do motor pequeno, e eu tenho que ser justo com isso, que é justamente ter esse balanço, que é o seguinte: o carro é econômico, trabalhando em rotação baixa, ele está fazendo uma média de 10 entre cidade e estrada, mas na cidade ele fez na casa de 9, e agora eu peguei um trecho de estrada, esse carro faz 12, 13, então isso é uma coisa legal, porque no fundo, e principalmente para quem compra um carro desse, com 4 portas, com um espaço bem bacana, putz, consumo de combustível é uma coisa que impacta frente aos preços de combustível que a gente tem por aqui, e a questão de você ter uma autonomia maior. Eu acho o seguinte, se vocês me perguntarem assim, Civic ou Corolla? E aí, TK? Eu acho que o Corolla, ele é um carro um pouco mais pé no chão. No seguinte sentido, o que eu quero dizer, o pé no chão? Ele é mais simples na construção, ele é mais simples no design, e eu acho que ele agrada talvez um leque de consumidores grande, um leque de consumidores que tenham o perfil desse carro. O Civic, eu acho que ele é um carro para quem é um pouquinho mais jovem, para quem quer um design, para quem quer uma coisa, um design, né, um pouco mais marcante, um design externo um pouco mais ousado e uma dirigibilidade um pouco mais para quem de fato curte carro. Esse é um carro que ele acaba dando um pouco mais de prazer dirigir, por isso. Eu acho que o grande lance do Corolla é que ele é simples, e o que eu falo simples, ele é muitas vezes algo que agrada mais, porque ele tem um visual um pouco mais sóbrio, um interior um pouco mais sóbrio, ele tem os equipamentos que de fato você precisa, e ele é um carro um pouquinho mais confortável do que o Civic. Talvez se eu fosse fazer a minha escolha, eu, tanto com o Civic como com o Corolla, eu estaria muito feliz, mas eu acho que num dia a dia, talvez esse carro, principalmente por conta de ter essa mecânica turbo, essa posição de dirigir que você super apoiado, um pouquinho mais baixo e tal, eu acho que ele é um carro que talvez faria mais sentido. O SI eu adorei, tem vídeo no canal, tem vídeo andando em Interlagos com ele, eu acho que vale a pena vocês verem. O Accord, para mim, é o carro
para ter, para quem quer um sedã, porque é muito bom. E o Type R é essa performance levada ao extremo. Mas eu gostei pra caramba do dia a dia com o carro. Aí cabe a cada um de vocês decidir se 136 mil reais é algo que de fato faz sentido. Como carro e como máquina, posso garantir para vocês que é muito bom. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Toda semana estamos por aqui. Tchau!